Yeah. Yeah. Lucre R$4.000 com os melhores palpites para essa quarta-feira, dia 24/9/2025. Mas eu tô peço, se você é novo no canal e ainda não é inscrito, se inscreva e ative o sininho para não perder nenhum vídeo novo, pois tem sorteio todas as semanas. Só o fato de você comentar nos vídeos, você já participa automaticamente do sorteio. O ganhador da semana passada já foi pago, o dinheiro já tá na conta dele, e o próximo pode ser você. Então não esquece de se inscrever, comentar e deixar o like para assim estar participando. Agora bora lá fazer os melhores palpites e bilhetes para essa quarta-feira recheada de jogos. Vamos lá! Começamos aqui utilizando dois jogos da Série B no nosso bilhete, hein? Temos aqui o Atlético Paranaense enfrentando o Atlético e o Operário enfrentando o Amazonas. Essa rodada da Série B tá recheada de jogos interessantes. Para essa quarta-feira temos mais de 4 jogos aí, e esses dois eu achei bem favorável pra gente tá fazendo bilhete, é tanto que eu fiz uma duplinha aí. Vamos falar sobre os jogos. O Atlético Paranaense vai jogar fora de casa. O Atlético, que começou mal o campeonato, lembrando, primeira vez na Série B, subiu da Série C para a Série B, não começou muito bem, ficou na lanterninha, depois recuperou bem aí, ganhou vários jogos aí, principalmente confrontos difíceis, teve viradas espetaculares aí do Atlético e conseguiu se recuperar e saiu da zona de rebaixamento. E agora vai enfrentar o Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense, que foi eliminado recentemente da Copa do Brasil, não deu pro Atlético. A equipe vinha de uma fase absurda fora de casa. Para você ter noção, o Atlético Paranaense, desde que iniciou essa nova temporada da Série B, marcou em todos os jogos fora de casa. Eu não tô brincando, não teve um jogo sequer que o Atlético não marcou, cara. Mesmo quando perdia as partidas, ele marcava gols fora de casa, e por isso que eu resolvi buscar esse mercado a favor da equipe do Atlético Paranaense. Peguei aqui jogo do Atlético Paranaense e Atlético pro Atlético marcar, pra ele marcar contra a equipe do Atlético. Mesmo que ele perca a partida, a gente vai aproveitar essa boa fase aí dele marcando nos jogos fora de casa, cara, é bizarro. Então todos os jogos aqui fora de casa o Atlético Paranaense marcou, e espero que continue assim pra gente utilizar ele em mais bilhetes. E agora temos aqui a equipe do Operário, que vai enfrentar o Amazonas. Operário que tá invicto a 5 jogos em casa. Em todos os confrontos contra o Amazonas, o Operário jogando em casa, o Operário marcou em todos. O Operário é favorito por esse jogo, hein? Eu não tô brincando, bem provável que ele consiga vencer, mas nesse caso aqui a gente vai ter um pouquinho de cuidado, pois se trata de Série B. O Operário que tá basicamente quase no meio da tabela, tentando aí pegar algumas posições interessantes para tentar garantir uma vaguinha entre os 4 primeiros, mas tá difícil, a disputa lá em cima tá acirrada. Novo Horizontino, Coritiba, Goiás, Criciúma, os times estão com sangue nos olhos aí. Então para esse jogo do Operário e Amazonas, a gente vai buscar o favoritismo do Operário. Vamos pegar para ele marcar contra o Amazonas, aproveitar que ele vai jogar em casa, ok? Eu não pego o over 1,5 nessa partida, pois teve jogos do Operário em casa que foi under, só saiu um golzinho só da equipe do Operário, onde ele venceu por 1-0 em alguns confrontos. Para esse jogo, gol da equipe do Operário e finalizações no primeiro tempo. Últimos 4 confrontos aí, no caso 5 na casa do Operário, todos saíram pelo menos 4 finalizações no primeiro tempo da equipe do Operário. Por isso que eu vou buscar 4 finalizações aí, aproveitar esse favoritismo dele, hein? Então o jogo do Operário e o jogo do Atlético Paranaense, juntando esses dois joguinhos, temos um bilhete com odd 1,55, cara, que coisa linda. E meu placar exato pro jogo do Operário e Amazonas é 1-0 Operário. Operário ganhar sem tomar gols. E o jogo do Atlético
Atlético Paranaense, eu vou puxar um pouquinho do favoritismo a favor do Atlético Paranaense, apesar da equipe do Atlético vir muito bem. Eu vou chutar 2-1 Atlético Paranaense, pro Atlético Paranaense vencer a equipe do Atlético e tomar um golzinho também, hein? Então 2-1 Atlético Paranaense e o jogo do Operário e Amazonas 1-0 Operário. Então bilhete bem favorável, uma duplinha bem legal e dá sim pra gente buscar esse win. Pela Copa da Liga Inglesa, a gente tem vários jogos aqui. Temos o Manchester City jogando fora de casa, tem o Arsenal também jogando fora de casa, tem o Tottenham jogando em casa, tem Fulham e vários outros times, além do Newcastle também jogando em casa pela Copa da Liga Inglesa. E eu utilizei 3 jogos aí pra gente fazer uma triplazinha e fazer um bilhete bem favorável, que é o jogo do Manchester City, do Arsenal e do Tottenham, ok? Então vamos lá. O Manchester City vai enfrentar o Huddersfield, ok? O Manchester City vai jogar fora de casa. Claramente o Manchester City é favorito para essa partida. É tanto que as casas estão colocando a vitória do Manchester City pagando 1.15, 1.13, odd esmagadíssima, cara. Então é bem provável que o Manchester City vença. Mas dá sim pra gente fazer um bilhetinho utilizando esses 3 jogos. Vamos lá, para esse jogo do Manchester City, eu peguei o handicap -1 Manchester City. Como assim? No caso o asiático, hein? Handicap asiático. Peguei o -1 pro Manchester City vencer por pelo menos 2 gols de diferença. Se ele vencer por apenas um golzinho de diferença, a odd é anulada. Então a gente não corre o risco de levar um head se ele ganhar por apenas um golzinho só de diferença. Então vamos lá. Jogo do Manchester City, handicap asiático -1 pro Manchester City ganhar por pelo menos 2 gols de diferença. Se ele ganhar por apenas um, a odd é anulada, ok? A mesma coisa no jogo do Arsenal versus Port Vale. Para ele vencer o time do Port Vale por pelo menos 2 gols de diferença. Então funciona da mesma maneira aí no jogo do Arsenal, ok? E o jogo do Tottenham, eu peguei o asiático 0-0 -0,5. Como assim o asiático 0-0 -0,5? O handicap, no caso o handicap, para a equipe do Tottenham vencer a equipe do Doncaster. É Doncaster, é isso mesmo. Para a equipe do Tottenham vencer o Doncaster. Então vamos supor, se o Tottenham empatar contra o Doncaster, a gente só levaria meio head, ok? Então a gente só leva meio head se a equipe do Tottenham inventar de empatar com um time de segunda, terceira divisão. Então a gente tem ainda essa questão de sorte aí, buscando a partida do Tottenham. Então o jogo do Manchester City e Arsenal, vocês já sabem como funciona. Handicap -1 asiático aí para a equipe do Manchester City e do Arsenal. E o jogo do Tottenham, handicap asiático 0-0 -0,5 para o Tottenham vencer a partida. Se ele inventar de empatar, a gente só leva meio head, mas é necessário que ele vença, ok? Eu quero o win 100% aí. Esse bilhete tá com a odd 1.51, tá muito favorável, gostei. E meu placar exato pro jogo do Tottenham é 3-0 Tottenham ou 3-1, mas eu acho que vai ser 3-0 Tottenham. Pro jogo do Arsenal, 4-0 Arsenal. E pro jogo do Manchester City, vou chutar 5-0 Manchester City aí. Então jogo do Manchester City, placar exato 5-0. Jogo do Arsenal, 4-0. E o jogo do Tottenham, 3-0 aí, pros 3 times vencerem sem tomar gols, hein? Então, bilhetinho com odd 1.51, tá bem favorável e dá sim pra gente buscar esse win. Pela La Liga, a gente tem a equipe do Atlético de Madrid enfrentando o Rayo Vallecano. Pense no jogão. O Atlético de Madrid, que nos últimos 5 jogos em casa contra o Rayo Vallecano, venceu pelo menos 4, empatou 1. O Atlético de Madrid é favorito para vencer essa partida. Mas para a gente não pegar a vitória seca e correr o risco de um head, pegamos os mercados mais simples para estar montando esse bilhete. O jogo do Atlético de Madrid, peguei para ele ganhar um dos tempos aí. Então mesmo que ele invente de perder o primeiro tempo, no segundo tempo empatar e ganhar o segundo tempo, basicamente, a gente garante o Luizaço. Peguei também o mercado de finalizações, que as últimas 5 partidas aí em casa, esse mercado bateu tranquilamente, principalmente contra a própria equipe do Rayo Vallecano. Para esse jogo, peguei para ele meter 4 finalizações no primeiro tempo. E o mercado de escanteios,
que vem batendo tranquilamente, tanto nessa temporada de La Liga, quanto nas últimas temporadas, principalmente contra o Rayo Vallecano. Peguei mais de 2,5 escanteios na partida. Então o jogo do Atlético de Madrid versus Rayo Vallecano, o bilhete ficou dessa seguinte maneira: Atlético de Madrid para ganhar um dos tempos, mais de 3,5 finalizações no primeiro tempo e para ele meter no mínimo 3 escanteios na partida, ok? O bilhete tá com a odd de 1.53, tá bonitinho, favorável, e meu placar exato para essa partida é 2-0 Atlético de Madrid, para ele vencer o Rayo Vallecano sem tomar gols, hein? Últimos confrontos ele conseguiu esse feito, teve jogos que venceu por 2-0, 1-0, venceu aí sem tomar gols, e eu vou buscar esse placar exato. Bilhete bem favorável, 1.53 a odd, dá sim pra gente buscar esse win. Pela Liga Europa, a gente tem aqui Estrela Vermelha enfrentando o Celtic e temos Braga enfrentando o Feyenoord. Pense num jogaço, hein? Vamos falar primeiro do jogo do Estrela Vermelha versus Celtic. Estrela Vermelha, que é um dos melhores times da Sérvia aí, ok? Estrela Vermelha não tá de brincadeira. A temporada passada fez mais de 100 gols na temporada, um dos melhores times, um dos melhores ataques do mundo. Mas quando se trata de jogar fora de seu país, ela não vai tão bem assim, cara. Estrela Vermelha deixa a desejar aí. Vários jogos aí de Champions League, principalmente na temporada passada, não conseguiu vingar, não jogou tão bem Estrela Vermelha, de acordo com o que joga aí no seu campeonato aí do seu país. Para esse jogo, eu vou de over 1,5 na partida, eu vou buscar gols, pois vai enfrentar o Celtic, um dos melhores times da Escócia aí, um time bem over, então a gente vai buscar gols nessa partida, dois times over se enfrentando, tanto em gols quanto escanteios, a gente vai buscar essa linha, principalmente com os últimos 5 jogos do Estrela Vermelha contra outros times e em casa, a linha de over 1,5 bateu tranquilamente, e essa linha de 2 escanteios no primeiro tempo bateu tranquilamente também. Então a gente vai buscar jogo do Estrela Vermelha, mais de 1,5 gols na partida e para sair 2 escanteios no primeiro tempo. E o jogo do Braga versus a equipe do Feyenoord, a gente vai buscar uma linha que eu não sei se vocês vão concordar comigo. Eu vou buscar para a equipe visitante meter 3 escanteios na partida. Últimos jogos entre Feyenoord aí e outras equipes fora de casa, ele meteu pelo menos 3 escanteios tranquilamente, principalmente nos últimos jogos da Champions League onde ele participou. Por isso que eu vou buscar 3 escanteios para a equipe visitante do Feyenoord, hein? Então vamos lá, jogo do Estrela Vermelha contra o Celtic, para sair 2 gols na partida e 2 escanteios no primeiro tempo. Jogo do Feyenoord versus Braga, para sair 3 escanteios na partida para a equipe do Feyenoord. Placar exato pro jogo do Braga, 1-1, acredito que vai ser empate, ambos marcos aí, então vamos lá de empate, 1-1, Braga e Feyenoord. E o jogo do Estrela Vermelha, eu vou puxar um pouquinho do favoritismo a favor do Celtic, que tem mais história em Champions League que a própria equipe do Estrela Vermelha, apesar do Estrela Vermelha ter um título de Champions, acho que tem, hein, vou até pesquisar, mas eu vi alguém falando sobre isso, ou eu vi algum post sobre isso da TNT, acho que o Estrela Vermelha tem título de Champions League, vou dar uma pesquisada depois, mas mesmo assim o Celtic recentemente vem dando mais trabalho que a equipe do Estrela Vermelha, então placa exato para esse jogo, 2-1 Celtic, então bilhete bem favorável e dá sim pra gente buscar esse win. Ainda pela Liga Europa, a gente tem mais 2 jogos bem interessantes. No caso, tem vários jogos, mas eu selecionei mais esses 2 jogos para estar fazendo a duplinha bem legal. Temos Real Sociedad, Real Betis na verdade. Real Betis enfrentando a equipe do Nottingham Forest. Confronto de time de La Liga contra time de Premier League. E o jogo do Nice enfrentando o Roma. Pense no jogo, um confronto de Ligue 1
Paris versus Liga Italiana, cara. Então, jogaço aí. O jogo do Real Betis versus Nottingham Forest, aproveitei a boa fase do Real Betis em casa e peguei pra equipe da casa do Real Betis marcar, hein? Real Betis marcar jogando em seu mando de campo. E o primeiro tempo, pra ele meter 4 finalizações. Real Betis que jogando em casa finaliza bastante, principalmente no primeiro tempo. Por isso que a gente pegou essa linha. Últimos jogos aí, últimos 3, 4 jogos, bateu tranquilamente. Ele finalizou pelo menos 4 vezes no primeiro tempo e marcou tranquilamente. Teve jogos que o Real Betis perdeu em casa, mas conseguiu marcar, ok? E o jogo do Nice Roma, o último confronto entre eles foi empate, foi 1-1. E para esse jogo eu vou buscar para sair um golzinho na partida e vou buscar finalizações no primeiro tempo a favor da equipe da Roma. Roma é muito chata jogando fora de casa. Se você der uma olhada nos últimos 5 jogos dela fora de casa, ela meteu pelo menos 3 finalizações tranquilamente, principalmente em clássicos aí, contra Lazio, Inter de Milão e Napoli. A equipe da Roma finaliza bastante no primeiro tempo, pois gosta de jogo duro. Então, para esse confronto, peguei gol, independente de quem seja, tem que sair um golzinho na partida e 3 finalizações no primeiro tempo para a equipe da Roma, ok? Jogo do Real Betis, casa marca e 4 finalizações no primeiro tempo pro Real Betis. E jogo da Roma versus Nice para sair um golzinho e 3 finalizações no primeiro tempo da Roma. O bilhete tá com a odd 1.50, tá favorável, tá bonito. Meu placar exato pro jogo do Real Betis e Nottingham Forest é 1-0 Real Betis. Acredito que ele ganha aí, vai ser um jogo duro, mas por isso que eu vou buscar 1-0 aí. E o jogo do Nice Roma eu vou colocar empate. Esse jogo tá com a cara de empate, vai ser empate de 1-1 aí. Então ambos marcam e termina 1-1 o jogo, cara. Então 2 placares exatos bem interessantes, difícil de bater, mas a gente vai buscar. Então bilhetinho bem favorável e dá sim pra gente buscar esse green. Pela liga holandesa, a gente tem o AZ Alkmaar enfrentando a equipe do Zeeloe, e temos aqui pela liga da Bélgica a equipe do Clube Bruges jogando em casa, cara. Para esses 2 jogos eu fiz uma duplinha bem interessante. Pro jogo do Clube Bruges, aproveitei a ótima fase dele jogando em casa contra o Westerlo, ok? Que é o adversário dele para essa partida. Últimos 5 jogos, Clube Bruges venceu 4 jogos e empatou 1. A equipe vem muito bem em casa. Eu poderia pegar a vitória seca do Clube Bruges tranquilamente, principalmente que as casas estão colocando ele como super favorito. A odd para a vitória do Clube Bruges está pagando 1.33, mas como a gente gosta de segurança, eu peguei para esse jogo Clube Bruges para vencer um dos tempos. Achei bem favorável. E o jogo do AZ Alkmaar versus PEC Zeeloe, últimos 5 jogos entre eles, todos bateram a linha de over 1,5. E o AZ jogando em casa deu muito trabalho. Não perde há mais de 4 jogos contra a equipe do Zeeloe. Então, para essa partida, ao invés de eu pegar a vitória seca do AZ e pegar o over 1,5, eu peguei uma dupla hipótese AZ Alkmaar e o over 1,5 na partida. Juntando esse jogo do AZ e do Clube Bruges, temos um bilhete com odd 1.50 muito favorável. Meu placar exato pro jogo do AZ versus Zeeloe é 2-1 AZ, hein? AZ vencer e tomar um golzinho do Zeeloe. E o jogo do Clube Bruges versus a equipe do Westerlo, eu vou chutar 2-0 Clube Bruges, para ele vencer sem tomar gols. Então bilhetinho bem favorável, bem legal, e dá sim pra gente buscar esse win. Pela Copa Sul-Americana, eu fiz um bilhetinho utilizando os 2 jogos. Temos aqui o Once Caldas enfrentando a equipe do Independente Del Valle, e temos o Atlético Mineiro que conseguiu um feito bizarro, empatou 2-2 com o Bolívar lá na altitude. O Atlético Mineiro tava ganhando a partida, tava com um jogador a mais, poderia ter liquidado a classificação, mas foi lá e entregou. Mesmo com um jogador a mais,
o time do Bolívar perdeu um pênalti e ainda empatou no finalzinho. Mas o Atlético Mineiro é favorito para vencer esse jogo jogando em casa. Então, para essa partida, eu peguei o quê? Peguei pro Atlético Mineiro marcar, não peguei a vitória seca do Atlético Mineiro pra gente ter um pouquinho de cuidado, e peguei pra ele não ter uma expulsão na partida, o que seria muito complicado. O Atlético Mineiro precisando vencer, ter um jogador expulso. Últimos jogos aqui, o Atlético Mineiro saiu 2, 3 cartãozinhos, mas não teve expulsão. O único jogo que teve expulsão do Atlético Mineiro foi no clássico contra o Cruzeiro, que foi expulsão de Guilherme Arana. Tirando isso, os outros jogos do Brasileirão, Sul-Americana, o Atlético não teve expulsão. Então a gente vai buscar golzinho do Atlético Mineiro jogando em casa, e para ele não ter uma expulsão. E o jogo do Once Caldas versus Independente Del Valle, a gente vai aproveitar a linha de cartões. Eu vou evitar gols nessa partida, apesar do último confronto, o Once Caldas ter saído na vantagem. Foi um confronto bizarro. O Once Caldas meteu 2-0 na casa do Del Valle, foi uma loucura, e agora vai jogar em casa. Para esse confronto eu vou buscar ambos receber um cartãozinho e buscar para sair 6 escanteios na partida. Últimos jogos do Once Caldas, a linha de escanteios bateu tranquilamente, a mesma coisa o jogo do Del Valle. Então a gente vai buscar para ambos receber um cartão e para sair 6 escanteios na partida. Esses dois jogos aqui juntando dá um bilhete com odd 1.51, bilhete com odd favorável e bem legal, hein? Meu placar exato pro jogo do Atlético Mineiro e Bolívar é 2-1 Atlético Mineiro, e meu placar exato para Once Caldas Independente Del Valle, eu vou chutar empate 0-0. Não vai sair gol nessa partida, eu vou chutar 0-0 o jogo do Once Caldas Independente Del Valle aí, ok? Então bilhetinho com odd 1.51 bem favorável, e dá sim pra gente buscar esse win. Pela Libertadores a gente tem um jogaço. Temos aqui o Palmeiras enfrentando o River Plate. No primeiro jogo o Palmeiras estava metendo 2-0 lá na Argentina. Foi surreal que o Palmeiras fez com o River Plate. Basicamente humilhou o River Plate. Só que o Palmeiras cometeu um erro grave, deixou o River Plate vivo. O Palmeiras estava metendo 2-0, substituição errada aí de Abel, onde o River Plate foi lá e converteu um golzinho, hein? Deixou o River Plate vivo, complicou um pouquinho. Claro que o Palmeiras vai jogar em casa, então depende muito de como o Palmeiras vai se comportar. No jogo contra o Universitário mesmo, até falei, Palmeiras venceu de goleada na casa do Universitário, em casa vai segurar, tanto que o jogo terminou 0-0 jogando em casa, no Allianz Parque contra o Universitário, para você ter noção. E agora que o Palmeiras tá com a vantagem debaixo do braço, o único mercado que eu achei interessante, apesar de crer que saia pelo menos 1 ou 2 golzinhos nessa partida, mercado de cartões, que não decepcionou. Todos os confrontos entre River Plate e Palmeiras, todos os jogos saíram no mínimo 2 cartões no primeiro tempo. E por isso que eu vou buscar, por essa partida entre Palmeiras e River Plate, Palmeiras com a vantagem, precisando segurar aí, River Plate tendo que atacar, é Brasil e Argentina, eu vou buscar o over 1,5 cartões no primeiro tempo, para sair no mínimo 2 cartões no primeiro tempo. No jogo passado foi rápido, em menos de 20, 30 minutos já tinha 3, 4 cartões no primeiro tempo. Então a gente vai buscar essa linha de cartões no primeiro tempo. Então o jogo do Palmeiras e River Plate, todos os jogos entre eles, bateu o over 1,5 cartões no primeiro tempo. Espero que esse jogo agora saia também, que bata essa linha de over 1,5 cartões no primeiro tempo. Odd 1.57 tá bem favorável, e meu placar exato para esse jogo do Palmeiras e River Plate, eu vou chutar 3-1 Palmeiras, sabendo que o Palmeiras está na vantagem, pode segurar o jogo e o jogo terminar um 0-0, mas eu vou buscar esse placar exato de 3-1 Palmeiras, que vem jogando muito, principalmente contra o River Plate, hein? Então bilhete bem favorável, e dá sim pra gente buscar esse win. E para finalizar, temos aqui 2 jogos do Brasileirão, ok? Rodadas atrasadas. Temos o Vasco da Gama enfrentando o Bahia, e temos o Grêmio enfrentando o Botafogo. Grêmio que vem de uma vitória surreal no Grenal aí, onde o Internacional teve em total 3 pênaltis. Alan Patrick
cobrou os 3 pênaltis, acertou 2 pênaltis e no finalzinho, no último lance, o pênalti de empate aí na partida, Alan Patrick foi lá e cobrou, a bola bateu na trave, cara, isso mesmo. Aí no rebote, Borré foi lá e perdeu e o jogo terminou 3-2 Grêmio na casa do Inter, lá no Beira-Rio. Foi um Grenal absurdo de 5 gols aí, foi uma loucura aquele Grenal, cara, foi um absurdo, ok? Gostei demais. Então, para esse jogo aqui entre Grêmio e Botafogo, eu não vou arriscar pegar dupla hipótese Botafogo. Eu vou buscar gols na partida, pois os últimos 5 jogos entre eles saíram gols, e vou buscar um pouquinho de favoritismo a favor da equipe do Botafogo, que vem melhor no Brasileirão que a equipe do Grêmio. Eu vou buscar um golzinho na partida e handicap mais 2 pro Botafogo não perder por 2 gols de diferença para a equipe do Grêmio. Botafogo pode perder por 1-0, empatar, tomar 2-1, 3-2. O importante é sair gol e ele não perder por 2 gols de diferença. Aí, juntando com esse jogo do Botafogo, eu peguei o jogo do Bahia, jogo para sair um golzinho aí, independente de quem seja, ou do Vasco ou do Bahia, e para ambos os times receber um cartão. Últimos 5 jogos, todos os jogos saíram, bateram essa linha de cartões, ok? Então esse bilhete tá com a odd de 1.51, tá bem favorável. Meu placar exato pro jogo do Bahia versus Vasco, eu vou chutar empate, eu vou chutar 1-1 nessa partida, e o jogo do Grêmio contra o Botafogo, eu vou chutar 1-0 Botafogo, ok? Então bilhetinho com odd de 1.51, tá lindo, favorável, e dá sim pra gente buscar esse ciclo. Então esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho, pois tem vídeo todos os dias com palpites e bilhetes para vocês, hein? Então até o próximo vídeo, forte abraço, fique com Deus, valeu e fui, tropinha, tamo junto, família!